Começa agora na Mariana FM. Programa Palavra de Fé. Apresentação: Pastor Bruno Moreira. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz
milagre em mim. Você está ouvindo o programa Palavra de Fé. Boa noite a todos, amados ouvintes da Rádio Mariana FM. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Bruno Moreira, com a palavra para o seu coração. Eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19, o verso de número 5, que diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. A palavra do Senhor nos fala que Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. E assim, uma vez a nação de Israel, estando agora debaixo do jugo romano, dependendo do governo romano, a Bíblia nos diz que Zaqueu se torna um cobrador de impostos. E assim, o povo de Israel, a nação de Israel, não tinha mais apreço pela sua vida, porque assim fazia lembrar do jugo. Assim trazia ele a má notícia da cobrança de imposto romana sobre o povo judeu. Mas Jesus, uma vez no cumprimento do seu ministério, Jesus passa, e quando Jesus está passando, Zaqueu é achado num pé de figueira brava. Zaqueu estava lá em cima para que pudesse ver Jesus, porque era de pouca estatura, de baixa estatura, e não podia ver Jesus. Então, ele se arrisca a subir, e a nação, o povo que ali o assistia, não o via com bom apreço, com bons olhos. Então Jesus se volta a ele, uma vez não o conhecendo, por convivência, Jesus o chama pelo nome. E ele pede para que Zaqueu descesse depressa, porque hoje estaria em sua casa. O povo, a nação, aqueles que acompanhavam, murmuram de Jesus, porque não compreendiam porque Jesus estava a comer na casa de um publicano, um homem pecador. Mas interessante é, não em si, o que Zaqueu faz subindo a figueira, mas o mais interessante é quando Jesus entra na sua casa. Porque no verso 8, a palavra de Deus diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que hoje dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu faz uma promessa perante o Senhor de devolver 4 vezes mais se alguém ele tivesse defraudado, se alguém ele tivesse trazido prejuízo. É interessante, porque ao Jesus entrar na sua casa, Jesus não pede nada a Zaqueu, mas Jesus, entrando na casa de Zaqueu, ele dá a Zaqueu um momento de reflexão, a qual Zaqueu, olhando para si, ele toma uma decisão por si mesmo, dizendo que ele se comprometia a isso, uma vez não sendo pedido por Jesus. E pelo contrário, Zaqueu não para por ali. Ele deixa bem claro para o Senhor que ele estava disposto a avançar mais. Ele estava disposto a se comprometer mais com Jesus em prol do reino. E o Jesus, louvado seja Deus, responde a Zaqueu no verso de número 9, e disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Jesus, ele vem com a missão clara, a qual ele deixa claro nos cumprimentos do seu ministério, que ele veio para salvar o que se havia perdido. Zaqueu era alguém que tinha se perdido, e agora a salvação estava entrando na sua casa. Zaqueu entende a missão. Zaqueu entende bem qual era o proveito dos seus bens, da sua riqueza diante do Senhor. E ele se compromete com Cristo Jesus. O que o Senhor quer nos dizer por esta palavra? O Senhor traz ao nosso conhecimento que ele ainda continua operando no cumprimento do seu ministério. Uma vez agora não estando mais na terra, mas assentado à direita de Deus Pai, sendo ele o único mediador entre Deus e os homens. Jesus traz a nós que é do interesse dele, que é da vontade dele continuar salvando aquele que se havia perdido. Homens que compreendem que na grandeza da revelação de Cristo Jesus nos é dado até a presença de Deus em nossa casa, a presença de Deus em nossos corações, a presença de Deus em nosso lar, a presença de Deus no nosso trabalho, na nossa rotina diária, na nossa vida secular, na nossa vida em religião, que nos liga ao Senhor por meio da sua palavra. O Senhor continua entrando em lares, em casas e operando grandes maravilhas. Zaqueu foi um desses que recebeu de Deus uma boa dádiva, ao ponto de saber que a salvação estava entrando na sua casa.
para conosco nessa noite de hoje não é diferente. O Senhor Jesus quer que você abra o seu coração e receba a sua presença por meio da sua palavra e compreenda a grandeza da salvação de Deus, que chega hoje a você por meio dessa mensagem que lhe é apregoada. Entenda bem, Zaqueu, ele se comprometeu com Cristo, ele fez um compromisso que não lhe foi pedido, não lhe foi exigido. Nós todos temos uma boa consciência de fé, a qual Paulo declara no livro de Romanos, que aquilo que não é por fé é pecado. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que receber a Deus nos é dado a recebê-lo em uma porção de fé, a qual cada um exerce a sua. Zaqueu compreendeu que ter Cristo em sua casa lhe levava a estar comprometido a restituir 4 vezes mais se alguém lhe tivesse causado prejuízo. Zaqueu prometeu vender a metade dos seus bens e dar aos pobres. Entenda bem, eu não estou lhe pedindo ou requerendo o seu dinheiro, as suas finanças, não. Mas eu estou mostrando para você que por muitas vezes há um altar diante da cruz de Cristo Jesus, aonde Ele espera que você se achegue a Ele com obras de arrependimento, como disse João Batista. Obras que tragam você um arrependimento que te comprometa, que se faça se doar e ter com Cristo uma aliança justa por meio da fé. Paulo diz no livro de Coríntios que aquele que pouco semeia, pouco colherá, e aquele que semeia em abundância ceifará. Ou seja, uma porção da fé que traz uma diferença na ação de cada indivíduo na presença de Deus. Aqueles que têm pouca fé, mas aqueles que têm uma fé superior a uma fé comum. Aqueles que avançam na sua fé e compreendem quão poderoso é Deus para os dar a realizar feitos maiores por meio da graça que lhes alcançou. Isso não pode ser exigido, isso não pode ser imposto, mas assim o Senhor nos faz saber, como está no Salmo de número 127, no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Zaqueu tinha uma condição financeira. Zaqueu tinha, com certeza, um lar que não lhe faltava a provisão, não lhe faltava a provisão terrena, não lhe faltava os bens que estavam ao seu alcance no tempo presente. Talvez você está no seu lar e olha, eu tenho de tudo. Eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu tenho os aparelhos que me são úteis, facilitam a minha vida nesse dia de hoje, nessa rotina constante que eu vivo. Então eu sou alguém feliz, mas você compreende que a felicidade, ela ainda não está no seu coração de forma plena. E você compreende que precisa de Jesus, mas talvez o seu ego, o seu eu, não lhe faz assumir essa necessidade. E Deus quer que você compreenda que uma vez com o coração humilde, se voltando a Deus, Ele lhe dará o privilégio da presença de Deus na sua casa. E talvez para isso você precisa ter uma ação de fé, um passo de fé. Você precisa se desprender das coisas que te prendem, que te aprisionam a esta velha criatura, a este velho ser, para que você prove da novidade de vida de Deus, que agora entrará na sua casa. E você entenderá que não é mais você edificando, construindo as paredes. Agora é Deus edificando a sua casa. Agora é Deus edificando o seu lar. É Deus operando e dizendo, ei, eu quero edificar a sua casa. Eu quero que o seu trabalho não seja vão. Eu quero que você tenha um lar abençoado, mas entenda que por meio da palavra dá o Senhor no saber que a nossa história começa aqui, mas não termina aqui. Esta palavra, ela trata a respeito de uma casa que foi alcançada pela graça de Deus. E na sua infinita misericórdia, Deus fez saber que a salvação estava entrando naquela casa. Quando eu falo que a salvação está entrando no teu lar, eu estou dizendo para você algo a respeito de eternidade. Os nossos dias são contados nessa terra, e em pouco tempo nós partiremos dessa terra. Por muitas vezes nós nos preparamos para a vida, mas não nos preparamos para aquilo que é muito certo, que é a morte. Mas sabendo que a morte nos aguarda e que nossos dias estão contados, a palavra de Deus nos revela uma eternidade. Aqueles que provam dessa eternidade, aqueles que provam deste dom de Deus, aqueles que provam desta maravilha que nos foi concedida por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, entendem que serem mortos na semelhança da morte de Cristo é ter a esperança de serem ressuscitados na semelhança da sua ressurreição. É olhar para Cristo e ver, Cristo verdadeiramente morreu pelos nossos pecados, mas verdadeiramente ao terceiro dia Ele ressuscitou. E olhando para Ele, eu tenho as angústias de sua morte, porque as aflições de Cristo estão sobre aqueles que estão em Cristo.
Quando eu compreendo isso, eu sofro com Cristo por causa da sua morte, sendo Ele inocente e nunca tendo cometido pecado. Morreu por mim, sendo eu pecador. Mas agora Ele me dá a alegria da esperança da salvação, porque em breve estarei com Ele. Os dias que me são dados nessa terra são dias para edificar mais do que uma casa, para que os meus filhos e a minha família habite. Os dias que me são dados nessa terra são dias que eu posso edificar uma casa para a morada do Espírito Santo. É isso mesmo. Eu posso ser templo e morada do Espírito Santo, porque quando eu olho para Deus, eu compreendo que para isso eu fui criado, para isso eu fui feito. Eu fui feito para ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que assim você possa compreender que da parte de Deus lhe é dado um agir de Deus. Não agir, como Tiago diz, para que nós venhamos gastar nos nossos próprios deleites, porque pedimos e não recebemos. Por que não recebemos? Porque pedimos mal, porque pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Por muitas vezes as nossas orações são voltadas dentro da nossa necessidade. É claro que nós iremos orar a Deus pelas nossas necessidades, sim, mas muito mais pelos interesses divinos, muito mais para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. No curto tempo de vida que nós temos nessa terra, temos da parte de Deus um agir, e é nesse agir que o Senhor quer operar. Você talvez está ouvindo essa mensagem, está abatido pela depressão, pela angústia. Você está ouvindo essa mensagem e talvez está totalmente desacreditado da sua vida, do seu lado, do seu casamento. E Deus está dizendo: ei, não é tempo de desacreditar. É tempo de levantar a tua cabeça e saber que há um agir de Deus para a tua vida nessa noite. Há um agir de Deus para o teu lar nessa noite. E Deus quer que você compreenda que esta é uma grande verdade de Deus. E assim, abrindo o seu coração, o Senhor entrará e fará morada, como está no livro de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. É isso mesmo, se você abrir a porta, Ele entrará e ceará contigo e você ceará com Ele. O Senhor quer cear com você. O Senhor quer que você ceie com Ele. Seja participante do seu corpo, que é vida, meus irmãos. Como está no Evangelho de João, Ele disse que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. O Senhor nos deu uma aliança feita no Novo Testamento por meio do seu sangue. E aqueles que assim creem podem se achegar a Deus para terem com Ele um relacionamento por meio de uma aliança eterna. A grandeza de tudo que nos é dado e revelado foge à nossa capacidade de escrever, porque é algo que está além das palavras. Você pode sentir o agir de Deus, você pode ser tocado pelo Espírito Santo de Deus agora. Se você ainda não foi tocado, peça a Ele, Deus toca. Senhor Deus, fala comigo, porque dizemos, abre o teu coração, e muitos não entendem o que é abrir o coração. Abrir o coração, por muitas vezes, é se desprender deste mundo, se desprender daquilo que te fere, daquilo que te traz um senso de injustiça, daquilo que te torna vulnerável, abrir mão de tudo. Isso é abrir o coração, para que o Senhor opere com liberdade na sua vida e a sua vida esteja totalmente desprendida de ocupações, de preocupações, para que o Espírito Santo de Deus opere em sua vida e traga a revelação do agir de Deus em novidade de vida, porque é o que Deus tem para ti nesta noite. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração. Que a paz de nosso Senhor Jesus entre no seu lar, entre no seu setor de trabalho, entre agora na sua casa de forma abundante. Que a paz do Senhor transborde. É isso mesmo, que o amor de Deus enche o seu coração e que a comunhão do Espírito Santo lhe traga uma amizade, uma aliança com Deus como nunca. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Um abraço do pastor Bruno e fique em paz. Continue ligado na Mariana FM. O programa Palavra da Fé volta já já. Programa Palavra de Fé. Apoio Casa de Carne Bom Sabor, Rua Bom Jesus, número 660, Barro Preto, 3558-2322. Tina Salgados e Doces para Festas, Rua das Rosas, 445, Bairro São Cristóvão, saída para as mineradoras, 31-99912-6037. Lourival Autopeças Centro Automotivo, Rua Antônio Alves, número 43, Bairro São Cristóvão,
31 99674 3652 ou 31 3560 1816. WA Certificadora de Uener Alvim, 31 98661 6097. Autoelétrica Oliveira e Autopeças Marquês de Pombal, número 130, bairro Rosário, conhecida como Elétrica do Zé Felipe, 3557-3803. E loteamento Recanto das Flores, em Padre Viegas, 31 98457 4073. Seja um apoiador deste programa. Entre em contato pelo telefone 31 98213 3559. Voltamos a apresentar programa Palavra da Fé. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro a Deus por esta família que tem sido acometida por um ciclo constante de maldição, ó Pai. O mal que tem agido, Senhor da glória, e tem se repetido, ó Deus, sobre esta parentela. É o pai que tem se levantado contra filho, e o sangue tem marcado a história desta família. É o filho que tem se levantado contra sua mãe, ó Pai. Ó Senhor Deus, bem sabemos que a Tua palavra se cumpre neste tempo e nessa geração, mas pedimos ao Senhor, ó Deus, que pela Tua infinita misericórdia, estas famílias que agora, Deus, ouvem esta oração, que são alcançadas, ó Deus, pela Tua palavra, sejam elas, ó Deus, renovadas neste momento, para que no ciclo de pecado, de maldição, este mal que tem agido constantemente, repetidamente, ele seja lançado por terra, que mais uma vez o nosso Senhor Jesus Cristo desfaça as obras do maligno, que este coração que agora deseja não mais viver, Deus, este quadro de maldição, seja ele agora, meu Pai, alcançado em nome do Senhor Jesus pela Tua palavra, que seja ele agora, Deus, entregue a Ti em conversão, para que se converta dos seus maus caminhos e seja agora, Deus, participante das bênçãos do século vindouro, que já se manifestam, ó Deus, pela grandeza da manifestação de Teu reino. O Teu reino já se revelou a nós, o Teu reino já se manifestou a nós, o Teu reino está selado no coração daqueles que aceitam a Tua palavra e compreendem a oportunidade que tem sido dado, que assim, ó Deus, este ciclo de enfermidade que tem se tornado, Deus, um mal em ação nesta casa, o Senhor lance por terra, que não seja as finanças deste lar para gastar com remédios, para gastar seu tempo, ó Deus, numa vida rotineira de hospitais, mas se assim, ó Deus, o Senhor determinar que seja jornada, que o Senhor lhes capacite e lhe dê força, para que a fé não esmoreça no tempo da provação, para que a fé não fuja no dia da adversidade, antes esteja firme no Senhor, ainda que não compreenda o porquê desta situação, ainda que não compreenda porquê tanta luta e tanta dificuldade, que o Senhor os fortaleça numa esperança viva, para que esses, ó Deus, agora sejam achados firmes sobre a rocha, em tempo de adversidade, em tempo de dificuldade. Eu clamo a Ti, ó Deus, pela Tua igreja neste tempo presente. Fortalece, Deus, aqueles que estão na Tua presença, para que assim andem em Teus caminhos, que não se esqueçam da benevolência do Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, para que o coração não ensoberbeça, e a Tua casa de oração, a casa do Pai, a qual outra hora o Senhor nos revelara que a casa do Pai seria casa de oração, se torne, Deus, num covil de salteadores, se torne numa casa, Deus, que tenha outra finalidade a não ser oração, que assim, ó Deus, o Senhor traga estes corações o temor e o tremor, para que esta casa seja exemplo para muitos que agora buscam a cura, buscam mudança, buscam o amor de Deus, buscam esperança, que assim a Tua casa seja achada como a casa, Deus, que agora cumpre a sua missão, o destino a qual o Senhor a concebeu pela Tua palavra, seja ele preservado por homens e mulheres que adentraram a Tua presença e hoje, ó Deus, são participantes de algo muito maior do que os seus sonhos e projetos.
projetos, maior do que as suas expectativas. Eu oro ao Senhor, ó Deus, na autoridade que tem me sido dada, e lhe peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este lar seja edificado pelo poder da tua palavra, que haja amor do marido para com a sua esposa, dos filhos para com seus pais, que assim o Senhor converta os seus corações, o coração do pai ao filho e o coração dos filhos ao pai. Ajuda-os, ó Deus, para que assim não permaneçam nas práticas antigas, a qual lhes dão, ó Deus, o sofrimento, a angústia, a dor, e assim tem frutificado para a morte e não para a vida. Mas que nesta hora de oração, que neste momento de oração, o Senhor possa estar gerando amor neste coração pela tua palavra, o Senhor possa estar quebrando, ó Deus, a soberba, o ego do coração deste homem e desta mulher, que não se curva a pedir perdão, que não reconhece que é um ser limitado, que não reconhece que é um ser cheio de defeitos e falhas, mas que assim o Senhor o dê a voltar para trás em arrependimento, trazendo ao Senhor esta oração de arrependimento. Eu oro, ó Deus, neste momento e lhe peço que teu Espírito Santo tome esta mulher pela mão direita, tome este homem pela mão direita e o encoraje neste momento, o encoraje a pedir perdão a quem ele cometeu ofensa, a quem ele feriu, a quem ela feriu. Ajuda, Senhor da glória, porque tu bem sabes que no santo nome do Senhor Jesus nos é revelado a verdade, e muitos assim estão, porque o seu coração num tempo determinado da caminhada endureceu e não foi mais capaz, porque não achou força em si mesmo para se arrepender e para que o seu coração esmorecesse. Ajuda, Senhor da glória, para que este não permaneça nessas obras, mas antes seja ele fruto, ó Deus, da mensagem deste programa Palavra de Fé, para que assim dê testemunho que verdadeiramente este programa foi para ele uma ferramenta divina, uma ferramenta do céu, para o dar, meu Pai, a andar, a viver em novidade de vida, testemunhando os teus feitos e a grandeza de teu santo nome. Ó Senhor Deus, assim o Senhor é poderoso para fazer não somente o que nós pedimos, mas infinitamente mais. E assim eu lhe peço, ó Deus, que todo feito, toda obra, todo milagre, toda operação de maravilha seja realizado para a glória do teu nome, seja realizado para a grandeza do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pedimos para nós a tua glória, mas pedimos que glorifique o teu nome sobre os teus, glorifique o teu nome sobre esta geração, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém, amém e amém. Participe do programa Palavra de Fé através do nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Mande o seu pedido de oração ou o seu testemunho para o nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Venha e traga sua família até uma de nossas congregações no bairro Cabanas, Rua Itaúna, número 250, em Padre Viegas, Rua Pedro Marinho Gomes, número 212, no bairro Rosário, na Perimetral Sucupira 727, na Vila Santa Efigênia, na entrada da Barroca, e a nossa sede na Rua Rouxinol, número 12, no bairro Estrela do Sul. Este programa é uma idealização da Igreja Pentecostal da Palavra de Deus. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Fé com o pastor Bruno Moreira.